Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Glória a Deus. Oremos. Senhor, nós damos graças, bendizemos o teu nome, porque nos concedeste a oportunidade singular de estarmos no teu templo, de juntos, os que aqui estão, ó Deus, com os que estão no seu lar, ó Deus, podermos adorar o teu nome com cânticos, termos tido um momento de oração, ó Deus, os que aqui chegaram, tendo a oportunidade de dedicar no teu altar dízimos e ofertas. Pai, em nome de Jesus, que a tua unção continue sobre nossa vida, de tal maneira que nós possamos ser ministrados por esta palavra. E não apenas ouvirmos esta palavra, mas nos colocar, ó Deus, em obediência a esta palavra, para o louvor e a glória do teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos. O tema para essa reflexão, para esta mensagem é: Deus nos chamou à santidade. Lemos esse texto de 1 Tessalonicenses 5:7. Eu quero destacar algumas particularidades sobre essa questão, algumas palavras nesse texto, onde o texto é claro, onde diz que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Eu quero iniciar usando a palavra impureza. Paulo inicia dizendo, ele usa a negativa, dizendo que Deus não nos chamou. Ele não nos chamou para impureza. Essa palavra impureza é a catarsia. E essa palavra, ela fala de algo que é imperfeito, que tem mácula. Essa palavra, ela era uma das palavras utilizadas, por exemplo, quando alguém ia oferecer um cordeiro e ele tivesse qualquer mancha, qualquer defeito, essa palavra. É aquilo que macula, é aquilo que torna impróprio. Por isso o Senhor disse que quando fosse celebrada a Páscoa deveria ser por família um cordeiro de um ano sem defeito. Então essa palavra, ela fala, no que diz respeito a nós seres humanos, de uma condição biológica. Por mais que quando nasce um bebê, os pais fiquem felizes, achando o bebê mais lindo da face da terra, perfeito, e aí aquela disputa se parece com o pai ou com a mãe, puxou a quem. Mas na verdade essa palavra diz que nós nascemos imperfeitos diante de Deus. Biologicamente falando, nascemos imperfeitos, ainda que saudáveis fisicamente, sem nenhuma atrofia, sem nenhuma aparente imperfeição, mas espiritualmente falando, no nascimento, nós já nascemos imperfeitos. Davi diz que no Salmo 51 que havia sido concebido em pecado e em iniquidade havia sido
lisonjear. Ele começa a dizer que ele, desde o ato da concepção, é pecador, é impuro diante de Deus, porque Deus é plenamente santo, nele não há falha alguma, não há erro, não há mácula, não há defeitos, ele é totalmente perfeito. Lendo o texto de Romanos, capítulo 3, eu quero chamar a sua atenção, você que está nos acompanhando, Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 8, nós encontramos a seguinte declaração do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 8, ele diz assim: por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são como túmulos abertos, são como suas línguas enganam. Veneno de serpentes está nos seus lábios, suas bocas estão cheias de corrupção e de amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Perceba até esse versículo. O apóstolo Paulo deixa claro, usando referências bíblicas dos Salmos e de outros textos do Antigo Testamento, que todos estão numa condição de que, como teologicamente falamos, totalmente depravados diante de Deus, sem nenhuma condição favorável. E isso por causa da própria decisão do ser humano. Percebamos que ele diz no versículo 8: por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? Ou seja, a ideia aqui que Paulo está dizendo é daquelas pessoas que às vezes querem fazer alguma coisa para chamar a atenção dos demais ou de alguém especificamente. Aqui ele está usando essa expressão como alguns diziam, citando Malaquias. O que adianta querer ser certo, fazer a coisa correta, se as pessoas que fazem o mal terminam se dando bem? Alguém aqui nunca pensou nisso? Eu já pensei muitas vezes. Será que vale a pena mesmo ser correto, fazer a coisa correta sempre? Nós olhamos para um lado e vemos fulano sonegando, fazendo e acontecendo e dando certo. E a gente sua bastante, se esforça tanto e não consegue. Vamos fazer. Todo mundo faz, é o que se diz. Todo mundo faz. Não há mal nenhum. E aí estão todos incorrendo no mesmo erro. E esse pensamento vem por causa da natureza pecaminosa do ser humano. Mas o texto base, queridos, para essa reflexão, ele é claro. Deus não nos chamou para essa condição.
E aí talvez alguém diz, mas se nós já nascemos assim, isso significa dizer que Deus nos criou assim. Não. Nós temos vida sim, porque Deus sustenta a nossa vida. Mas Deus não nos criou pecadores. Deus não nos criou para o pecado. Deus nos criou para a justiça e para a santidade. Para sermos santos. Porém, enquanto persistirmos nessa condição, nós seremos ou continuaremos sendo inimigos de Deus. Prestem atenção. Se eu continuo nessa condição, eu continuo sendo inimigo de Deus. Se eu rompi com essa condição e agora volto a praticar as coisas antigas, eu estou me colocando como inimigo de Deus. O texto de Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, os versículos de 1 a 3, nos diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e os pensamentos como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ninguém vai receber punição, ira de um amigo, mas de um inimigo. Então, queridos, aquele ditado que nós citamos tantas vezes, Deus ama e aborrece, totalmente errado. Deus não ama o pecador. Deus ama os seus filhos. O pecador é um inimigo de Deus, porque vive fazendo o que desagrada a Deus. É como se todos os dias estivesse desafiando a Deus. Imagine você sendo todos os dias desafiado. Alguém lhe chamando de fraco, de incapaz, lhe chamando para briga todo dia. Essa pessoa é seu amigo? Não. Então, todas as vezes que nós pecamos, é como se nós estivéssemos chamando Deus para a briga. Porque nós estamos agredindo, afrontando a santidade de Deus. E se Deus amasse o pecador, irmãos, não precisava ter Jesus morrido na cruz. Não seria incoerente Jesus morrer na cruz, porque Deus ama o pecador? Bastava ele recolher os pecadores, botar numa redonda e dizer: mas hoje eu vou dar uma condição para que vocês não pequem mais. Mas o contrário, a palavra de Deus diz que a ira do Senhor veio sobre Jesus. Está lá em Isaías capítulo 53. E ainda diz mais: Deus teve prazer. O texto diz lá em Isaías 53:
e agradou ao Senhor moê-lo. E Deus só fez isso por causa dos nossos pecados que foram postos em Jesus. Em Jesus, Deus estava castigando os nossos pecados, para que nós pudéssemos entender que Deus não nos chamou para essa condição de pecado. O que Deus espera de nós é que vivamos de maneira que agrade a Ele. O texto diz que Ele não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Em Tiago capítulo 4, versículo 4, nós ainda lemos assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou constitui-se inimigo de Deus, depende da versão que você esteja lendo. Ou constitui-se, ou faz-se inimigo de Deus. Então perceba que se Deus ama o pecador, então, porque se eu cometer um pecado, não me torno inimigo de Deus. Que amor é esse? Nós precisamos entender isso. Santificação é o que Deus requer de nós. A palavra, nesse versículo que nós lemos, de 1 Tessalonicenses 4:7, ela está na voz média, e isso significa dizer que o indivíduo, ele sofre a ação em si mesmo. E mostra uma ação conjunta aqui. Uma ação conjunta porque primeiro Deus nos torna santos quando nós entendemos, assim como aquele publicano de Lucas capítulo 18, versículo 12, ele reconheceu o seu pecado, confessa a Deus, e aí ele é justificado. Justificado por quem? Por Deus. Porque Deus é o único que pode nos justificar, irmãos. E aí a Bíblia diz que Deus nos coloca numa condição de santidade, para que agora nós possamos andar em santidade. Ele primeiro nos torna santos, para então nós andarmos em santidade. Aí agora é conjunto, porque nós agora temos condições. Você já conversou com alguém, um amigo, um familiar, que não é crente, e ele diz assim: rapaz, eu sei que isso está errado, mas eu não consigo deixar. E realmente não consegue, porque está aprisionado pelo pecado. E o pecado domina de uma maneira que ele não consegue se libertar. Mas o crente, não, irmãos. É diferente. Aquele que um dia reconheceu o seu pecado e entregou sua vida a Jesus, é diferente. Ele agora está numa condição favorável. Ele foi transportado de uma condição de pecador e de inimigo para agora uma condição de filho e filha de Deus. E agora o Espírito Santo e a palavra nos dá essa condição de crescer em santidade. Por isso
que o autor sagrado, que o apóstolo Paulo, ele diz: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Porque agora nós devemos andar, agir em santidade. Olha o que diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, Jesus está falando para Paulo. Quando Paulo se converte, Paulo está dando testemunho, dizendo que ele ouviu do próprio Jesus. Paulo, eu estou te transformando a tua vida para que você vá e pregue o Evangelho e através dessa proclamação pessoas sejam libertas, tenham os olhos abertos, convertam-se das trevas para a luz, para que eles também sejam herdeiros juntamente com todos os que são santificados. E esse ato de ser santificado é um ato no qual Deus age. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura, dependendo da versão. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas. E a ideia aqui, o pensamento do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele tem em mente o ato de quando Deus criou o homem lá no Éden. Deus criou o homem perfeito, sem pecado, sem defeito, sem impurezas. E agora Paulo usa o mesmo pensamento, a mesma ideia para dizer que os que foram convertidos, os que ouviram o Evangelho, entregaram sua vida a Jesus, no seu espírito foram recriados, agora são nova criação em Cristo Jesus. E é processual. Por isso dissemos que é uma ação conjunta, Deus inicialmente e depois nós mesmos. Pedro escrevendo sua epístola, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, nós lemos assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Não é ser santo, irmãos, apenas quando estamos no templo. Aqui dentro todo mundo é santo. Eu acho que ganha até para o arcanjo Miguel. Mas em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, no ônibus. Mas ele está dizendo aqui: sejam santos em tudo o que fizerem. Ele não diz em algumas coisas, mas ele diz em tudo o que fizerem. De maneira, irmãos, que nós não temos muito o que questionar. Eu quero ler para vocês, antes de chegarmos à conclusão,
Eu quero ler para vocês algo que eu não tive como compartilhar hoje, porque hoje foi um dia muito corrido, mas fiz a devocional e desde cedo não tive como compartilhar. J.C. Ryle, um grande homem de Deus, ele fez a seguinte pergunta, fazendo a pergunta para crentes. Ele perguntou: você é santo? A pergunta foi essa: você é santo? Agora eu queria que você perguntasse para a pessoa mais próxima: você é santo? Às vezes eu brinco com minha esposa, a gente lembrando da avó dela, né? A avó dela é Dona Maria e uma tia de Selma, filha da avó, e quando as duas estavam discutindo por alguma coisa, né? E a filha falava: mas mãe, não é para fazer assim. Aí a mãe olhava para a filha e dizia: tu é tão boa, Dulce. Né? Então muitas vezes nós olhamos assim para o irmão e dizemos: você é tão santinho, né? Você é tão santinha. Mas pergunta mais uma vez: você é santo? Irmãos, prestem bem atenção, porque essa é uma pergunta em que, na devocional de hoje, lendo o comentário desse homem de Deus, né, a gente estremece. Olha o que é que ele diz: eu não estou perguntando se você frequenta regularmente os cultos de sua igreja, ou se você foi batizado, ou se costuma participar da ceia do Senhor, ou se você tem o nome de cristão. Estou perguntando algo muito mais profundo do que isso. Você é santo ou não? Não estou indagando se você aprova a santidade em outras pessoas, nem se você gosta de ler sobre vidas de pessoas santas ou falar sobre as coisas santas, ou se você possui livros sobre santidade em sua biblioteca. Não estou perguntando se você deseja ser santo e se espera que venha atingir a santidade algum dia. Estou perguntando: você é santo hoje ou não? Mas, por qual motivo estou perguntando de um modo tão direto, insistindo tanto nessa questão? Assim o faço porque as Escrituras determinam a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Isso está escrito, não é uma fantasia minha, está na Bíblia, não é minha opinião particular, é a palavra de Deus e não a palavra do homem. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você percebe a profundidade desses questionamentos, dessa palavra, e entendendo o porquê da nossa existência, por que Deus nos criou, para que Deus nos chamou, para sermos santos, irmãos, se olharmos a criação do homem. Deus disse que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E por estarmos em Cristo, essa condição é restaurada. E aí vem a pergunta: eu sou um santo? Está perguntando se eu sou perfeito, se eu sou religiosamente impecável.
Não é porque eu estou assiduamente fazendo tudo com muita vontade, com muito esmero. Não, não é disso que ele está falando. É porque sem santidade, irmãos, ninguém poderá ver o Senhor. Primeiro, nós não teremos condições de ver a Deus, nos relacionar com Ele. Segundo, as pessoas não poderão ver Deus em nós. Mas nós temos condições plenas de sermos santos e de crescermos em santidade. A palavra de Deus nos diz que a Bíblia, é uma das maneiras de alcançarmos a santificação diária. João 17, Jesus na sua oração diz: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Nós que pregamos a palavra de Deus, corremos um grave perigo, um grande, um enorme perigo. O perigo é de pegarmos a Bíblia apenas para pregar para os outros. Preparar uma mensagem, tem que preparar uma mensagem, tem que ter uma mensagem pronta para quarta-feira, uma mensagem para o domingo pela manhã, tenho que ter uma mensagem para o domingo à noite. E estou tão preocupado em preparar uma mensagem que eu não paro para meditar o que essa palavra fala para mim. E nós precisamos entender isso, compreender essa verdade. A palavra tem que corrigir a mim. O pastor americano Paul Washer, ele, numa de suas pregações, ele diz: imagine se, abre aspas, ele diz: imagine se eu chegasse nesse culto, tendo sido convidado para pregar, e eu chegasse no final do culto e dissesse aqui que eu estava vindo a caminho quando um pneu do carro estourou e eu coloquei o carro no acostamento da BR, mas enquanto eu tirava o pneu estourado para colocar o outro pneu rolasse para o meio da BR e eu fosse buscar o step no meio da BR e tivesse sido atropelado, dizendo que fui atropelado por um caminhão. E aí só pude chegar no culto essa hora. O que vocês diriam? Ou que eu estou delirando, surtando, ou que eu sou um grande mentiroso. Porque é impossível você ser atropelado por um caminhão ou por qualquer veículo numa BR e não ter uma escoriação. Pelo menos, porque no barato seriam múltiplas fraturas. No barato. E aí ele conclui dizendo que, igualmente, é impossível ter um encontro com Cristo e continuar numa vida que desagrada a Deus. É impossível ter tido um encontro com Cristo e viver satisfazendo
satisfazendo a carne com a prática dos pecados. É impossível ter tido um encontro com Cristo e não desejar crescer em santidade. É impossível. E nós precisamos entender isso. É impossível termos um contato com essa palavra e ela não transformar a nossa vida. O problema, queridos, é aonde nós depositamos a nossa atenção. O salmista, no Salmo 1, os versículos de 1 a 3, ele nos diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Preste bem atenção. Como é feliz ou bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, ele tem o seu prazer, ele tem satisfação na lei do Senhor. E nessa lei ele medita dia e noite. O prazer está na palavra de Deus, porque quanto mais eu leio, quanto mais eu medito nessa palavra, mais parecido com Cristo eu serei. Nós precisamos entender isso. E submetermos, queridos, à direção do Espírito Santo. Olha o que Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, agora na segunda epístola, no capítulo 2 e o versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ou seja, quando nós nos submetemos a essa ação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai agindo na nossa vida, dando-nos total condição de crescermos em santidade. De crescermos em santidade. Não existe, irmãos, mágica. É um processo. E que esse processo agora depende de nós. Eu não fui chamado para a impureza, fui chamado para a santidade. Você não foi chamado para a impureza, você foi chamado para a santidade. Sabendo que a nossa condição biológica afronta a Deus por causa do pecado, precisamos responder a seguinte pergunta: é possível viver uma vida de santificação? Sim. É possível porque aquele que nos criou, ele é santo. É possível porque ele nos redimiu. É possível porque ele nos deu a sua palavra. É possível porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Agora cabe ainda uma pergunta. Você sente prazer no pecado? O que você faz agrada a Deus? O que nós temos feito tem agradado a Deus? O que nós temos falado agrada a Deus? Nossos pensamentos são pensamentos que agradam a Deus? Essa pergunta, ou essas perguntas, nós precisamos nos fazer diariamente.
Nós precisamos fazer e responder, ter uma atitude, ter uma resposta particular. Que Deus nos ajude. E Ele tem nos ajudado todos os dias. Eu quero convidar você neste momento a orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a refletir diante dessa palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir perdão. Nós queremos te pedir perdão, ó Deus, porque temos feito, ó Deus, aquilo que entristece o teu coração. Nós muitas vezes temos andado, Senhor, na contramão do que o Senhor espera de cada um de nós. O Senhor espera de cada um de nós santidade, santificação, todos os dias. Não queremos ser conhecidos como bons religiosos, membros da igreja. Queremos ser conhecidos como homens e mulheres santos, jovens santos, povo santo, que se relaciona com um Deus que é santo. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Fortalece-nos com o teu Espírito Santo que habita em nós e a tua palavra. Remove de nós tudo aquilo que não te agrada. Restaura em nós o desejo de te servir, de te amar, em nome de Jesus.